Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, presbítero Adão Porfírio falando aqui. Estou aqui passando para nós meditarmos em uma porção bíblica no nosso devocional, nessa quinta-feira, aqui em 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 44. Está escrito assim: Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. É interessante, meus irmãos, a gente observar que aqui está acontecendo um combate, uma batalha entre dois exércitos. O exército de Israel, representado por Davi, e o exército dos filisteus, representado por Golias. E o interessante é que nesta batalha, neste combate, Davi ouviu várias vozes que com certeza poderia ter desmotivá-lo, ter feito com que ele viesse a desistir, tirar o seu foco. E na nossa caminhada, na nossa jornada aqui na terra como cristãos, nós precisamos ter foco. Porque com certeza na nossa caminhada vai haver várias vozes para nos desmotivar, para fazer com que nós venhamos desistir do propósito, da chamada. E nós precisamos ter foco. E eu faço uma pergunta nesta manhã para nós. Quais são as vozes que nós estamos ouvindo? Quais são as vozes que nós estamos ouvindo? No campo de batalha, Davi ouviu várias vozes. Mas o que me chamou a atenção é que mesmo com essas vozes pessimistas, Davi teve foco. No versículo de número 25, Davi ouviu as vozes dos soldados, dizendo: o gigante se levantou. Isso representa a voz do medo. Nós não podemos deixar que a voz do medo nos neutralize, nos pare. E no versículo de número 28, Davi ouviu a voz do seu irmão Eliabe, quando disse: com quem deixastes aquelas poucas ovelhas? Essa é a voz do desprezo, porque o irmão dele menosprezou ele. Nós não podemos deixar com que uma voz pessimista venha fazer com que nós nos sentimos inferiores. Se o Espírito Santo está conosco, ele vai nos ajudar, vai nos capacitar em tempos de batalha. No versículo de número 33, desse versículo 17, desse capítulo 17, Davi ouviu a voz de Saul, dizendo: você não pode encarar esse gigante. Como se dissesse: você não tem como vencer esse gigante. É a voz da impossibilidade. É como se Saul estivesse dizendo: você não tem possibilidade de vencer esse gigante. Não podemos deixar que uma voz pessimista da impossibilidade venha ser internalizada, ser colocada dentro de nós, porque nós temos o Espírito Santo. Jesus está conosco. No versículo de número 44, que foi o que li, a gente observa que Davi ouviu a voz de Golias. Ele dizendo: vou dar a sua carne às aves do céu e às bestas do campo. Essa é a voz da afronta, porque aqui Golias afrontou Davi, porque olhando para a sua estatura, olhando para ele, dizendo: trouxeste um menino para lutar comigo. E aí eu finalizo o nosso devocional perguntando: quais são as vozes que você tem ouvido em tempo de batalha, em tempo de luta? Davi ouviu 4 vozes. Só que o interessante é que Davi ouviu 4 vozes do inimigo e não ouviu a voz de Deus. Em tempos de batalha, nós precisamos estar atentos, com foco. Nós precisamos estar atentos com foco. Davi ouviu 4 vozes pessimistas e não ouviu a voz de Deus. Mas mesmo assim, Davi teve foco. Davi nos deixa uma lição muito linda, muito grandiosa. Por que Davi nos deixa uma lição grandiosa? Porque Davi, mesmo assim, encara o gigante. Porque apesar do fato de Davi não ter ouvido a voz de Deus, ele não desistiu, ele não parou. Porque nós precisamos entender que não é preciso Deus estar falando todo dia que está conosco, que nós vamos continuar a batalha. Mesmo que tenha as vozes pessimistas, nós precisamos ter foco. Porque Deus não precisa estar falando que está todo dia conosco para nós continuarmos. A sua palavra nos garante. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Por mais que apareçam vozes pessimistas, vozes negativas para nos fazer parar,
que seja a voz do medo, que seja a voz do desprezo, que seja a voz da impossibilidade, que seja a voz da afronta, nós não podemos parar, nós precisamos continuar. Por mais que Deus não fale, mas nós temos a convicção na sua palavra que Ele está conosco. E mesmo assim, o silêncio de Deus é melhor e maior do que qualquer afronta vinda da parte do inimigo. Nós precisamos ter foco. Deus não precisa repetir que está conosco todos os dias. A sua palavra nos garante que você tenha foco em tempos de batalha, que você tenha foco em tempo de luta. E foque na palavra de Deus. Já temos a confirmação de que Deus está conosco todos os dias. Receba esta palavra nesta manhã, em nome do Senhor Jesus.